Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Robson 2.0. Esse que é o último vídeo da série sobre o tema demonologia. Hoje nós vamos tratar aqui sobre possessão demoníaca. Mas antes eu gostaria de deixar aqueles avisos de sempre, né? Para você que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, deixe o seu joinha aqui. Se você quiser se inscrever no Apoia-se do canal, o link está aqui na descrição. Lembrando que todos que participam do Apoia-se faz parte também de um grupo de WhatsApp, onde os meus apoiadores e os apoiadores do canal do Hora do Macabeus têm disponibilizado todo o material que a gente utiliza nos nossos vídeos, tanto o meu quanto o do Chris, no formato de PDF. Né? É uma forma da gente retribuir. Né? E pedindo também para vocês se inscreverem aqui nesses canais parceiros aqui do meu canal. Garanto que vocês não vão se arrepender. Então, já adentrando no tema do vídeo, o tema hoje é possessão demoníaca. Como bibliografia complementar, né, um livro que vai ser usado aqui nesse vídeo específico é O Diabo, Vivo e Atuante no Mundo, do padre Conrado Balducci, editora Mir. De todas as manifestações do demônio, essa é de longe a que mais desperta a atenção das pessoas, chegando ao ponto de algumas terem a curiosidade mórbida de ficar procurando na internet por gravações de casos e áudios, sejam de fatos reais ou ficção. Isso definitivamente não é algo saudável. Então, é um assunto que desperta a curiosidade de muitas pessoas. Até mesmo quem não é católico, até mesmo de ateus, né, tem essa curiosidade em torno do que seja a possessão. Curiosidade de como funciona, né, curiosidade de ver se aquilo lá que acontece na prática, na realidade, condiz com o que acontece na ficção, nos filmes. Aí procuram por áudios de exorcismos que aconteceram, imagens, e é uma coisa que não é muito saudável. Você vasculhar e ficar consumindo esse tipo de conteúdo definitivamente não é algo muito saudável e aconselhável. Mas nem toda a legião de Satanás pode nos levar para o inferno. Depende unicamente de cada um de nós perder a própria salvação. Um demônio nunca poderá atingir o núcleo de nossa alma e a nossa liberdade. Logo, a tentação é a arma mais perigosa de Satanás contra nós, porque nos faz pecar. Lembrando aquilo que eu disse no primeiro vídeo. De todas as formas de ações que Satanás tem, a tentação é a mais perigosa. Porque o objetivo dela é fazer você pecar. E quando você peca, é isso que faz a sua alma ser condenada. Isso que leva a sua alma para o inferno, é o pecado. Então é um ponto que a gente deve salientar sempre aqui. Nem todas as legiões demoníacas juntas têm condições, têm capacidade, têm o poder de levar uma única alma sequer para o inferno. Para o inferno só vai a pessoa que opta por livre, espontânea vontade. A pessoa quer, a alma decide, escolhe ir para o inferno e não ir para o céu. É uma escolha da alma. A existência de possessões é um fato. Diante de tantas possessões narradas nos evangelhos, seria muito temerário negá-las. Então, em primeiro lugar, a possessão é um fato, não tem nem o que discutir. Quanto mais ainda discutir a existência dos demônios. Então, os demônios existem e possessão é um fato. Porque basta você ver nos evangelhos. O Testamento está cheio de casos de possessões demoníacas. O fato de, no Antigo Testamento, não termos praticamente nenhum caso de possessão, enquanto que no Novo Testamento há uma explosão de casos, mostra claramente que isso não é algo oriundo da mentalidade judaica, mas da própria luta de Cristo contra o demônio. Era de se esperar que, quando Deus entrasse no mundo, os demônios fariam de tudo para impedir os seus planos. Por isso a grande presença de possessões demoníacas no Novo Testamento.
Então, o que faz com que no Novo Testamento tenha muitos relatos de possessão, enquanto que no Antigo Testamento praticamente não tem relato de possessão demoníaca? É a própria presença física de Deus nesse mundo. Jesus Cristo. É Jesus Cristo que faz com que os demônios se manifestem daquela forma que eles se manifestam em abundância no Novo Testamento. Não que no período do Antigo Testamento não existisse. Existiam, lógico. Só que no Novo Testamento, na presença de Jesus e dos seus apóstolos, eles se manifestavam. Satanás usou todas as suas legiões para quê? Para tentar impedir os planos de Jesus Cristo. Impedir os planos de Deus. Daí o fato dessa explosão, né, de casos no Novo Testamento. Não somente no Novo Testamento, mas também ao longo da história. É possível provar essa realidade, inclusive na vida dos santos. Então, sequer os santos estão livres de passar por uma provação dessa. E quem estuda a história da igreja vê claramente, né, vários casos, inclusive com santos. Mas a fé se faz necessária também, não somente para crermos nas possessões, mas para crermos em muitos pontos ensinados pela igreja. Então, além de você ter aquela atestação bíblica, além de você ter a atestação histórica, a fé também se faz necessária. Não é só a prova empírica, né, os fatos que aconteceram. A fé também se faz necessária para você crer no fenômeno da possessão. E isso a gente vai ver ao longo aqui do vídeo. Você não crê nas possessões porque os fenômenos apresentados, tais como falar em línguas estranhas, conhecer coisas ocultas, apresentar uma força extraordinária e tantos outros, são coisas inexplicáveis para a psicologia? Então, você crê na possessão por quê? Por causa dos fenômenos? Por causa daquilo que as pessoas acham que é milagre? Por causa das coisas extraordinárias que acontecem durante um exorcismo? É por isso que você crê na possessão? Então você está errado, meu irmão. Antes de mais nada, você tem que ter fé. Se sim, se você crê por causa disso, então da mesma forma você não crê na Eucaristia, já que uma análise laboratorial não encontrará nada de excepcional nela. Se você precisa de constatações empíricas para crer numa possessão, e você, por coerência, usar essa mesma exigência, critério, para crer na Eucaristia, você não vai crer nem em uma coisa nem em outra. Você não creria se crer em Jesus Cristo, se você vivesse na época de Jesus. Se Jesus voltasse hoje, nem em Jesus Cristo você ia crer. Porque Jesus Cristo, se você levasse para o laboratório, você ia ver que é um homem como nós também. Então é necessária a fé. Para você ser católico, você tem que ter fé. Jesus não poderia ter errado em algo tão importante. Exegetas da escola histórico-crítica são unânimes em afirmar que o diálogo de Jesus com os fariseus, no capítulo 11 do Evangelho de São Lucas e no capítulo 12 de São Mateus, é algo que aconteceu historicamente. É aquela discussão de Jesus com os fariseus a respeito de Satanás e os seus demônios, né? Não foi algo inventado pelas primeiras comunidades cristãs, por influência de algum místico judaico. Quem faz exegese bíblica, o pessoal da escola histórico-crítica, eles afirmam que aquilo lá é um evento histórico, aconteceu. Está impregnado de cultura judaica naquilo lá. É uma discussão de Jesus com os fariseus. Então, aconteceu, de fato. Não é uma invenção dos autores bíblicos, dos evangelistas. Aquilo aconteceu de fato. O princípio da inerrância bíblica em matéria religiosa ficaria completamente comprometido se essas coisas fossem frutos da imaginação de alguém. A Bíblia é inerrante na questão de religiosidade, espiritualidade, teologia, na questão doutrinária. Muitos podem dizer, mas a Bíblia contém erros. A Bíblia, por exemplo, afirma que o grão de mostarda é a menor entre as sementes. E a gente sabe que o pólen é menor que o grão de mostarda e é uma semente.
Ah, a Bíblia diz que o morcego é uma ave. E hoje a gente sabe que o morcego é um mamífero, não é uma ave, não é um réptil. Ah, Josué falou que o sol parou por não sei quantas horas. Bem, se você não sabe o que é uma hipérbole, uma figura de linguagem, né? Não posso fazer nada. Essas outras questões eu não vou entrar em detalhes aqui agora, porque senão o vídeo ia ficar longo. Né? Essas questões científicas, biológicas. Mas em matéria de teologia, a Bíblia não erra. Não erra. E Jesus foi muito enfático nessas passagens onde ele fala sobre Satanás e sobre exorcismo. Então seria... A inerrância bíblica ficaria muito comprometida se Jesus tivesse errado nesse ponto. Características de uma possessão. Como dito anteriormente, na obsessão o demônio age de fora para dentro da pessoa, causando sensações. Na possessão, o demônio age de dentro da pessoa, né, a partir de dentro. Daí a razão de se dizer que ele entrou na pessoa. Embora seja apenas uma figura de linguagem, esse negócio de dizer que o demônio está dentro da pessoa, entrou na pessoa, é uma figura de linguagem, não é literal. Porque, como nós já dissemos, né, sabemos que o demônio não entra em lugar nenhum porque ele não tem corpo, é por espírito. O espírito não ocupa espaço, o espírito não entra em nada, não sai de nada, porque ele não tem corpo. Então é uma figura de linguagem, quando diz, o demônio entrou em tal pessoa, está dentro da pessoa. Dizer que ele entrou em alguém ou que está em algum lugar é uma forma de dizer que ele está agindo e concentrando as suas ações naquela pessoa ou naquele lugar. Porque ele não é onipotente, não pode agir em todos os lugares ao mesmo tempo. Enquanto natureza, ele não pode entrar em lugar algum, mas enquanto ação, ele pode concentrá-la em algum lugar. Então o demônio não é onisciente, onipotente, onipresente. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, atuar em todas as pessoas ao mesmo tempo. Ele tem que escolher onde que ele vai atuar, onde que ele vai agir. Né? E por isso que a gente fala, ele está aqui, ele entrou aqui. Na possessão, a ação é interna. Isso não quer dizer que o demônio entra na pessoa. O padre Royo Marim enumera algumas características. A presença do demônio no corpo da vítima, ou seja, a ação do demônio sobre ele. Algumas características que o padre Royo Marim dá, né, sobre a possessão. O império despótico sobre ele. A ação é tirânica. Ele tenta impor sua vontade sobre a vontade da vítima. Então, ao contrário da tentação e da obsessão, onde o demônio tenta induzir você, aqui não. Aqui ele já tenta impor a você a vontade dele. Embora ele não consiga tirar seu livre-arbítrio, mas ele tenta forçar você a fazer a vontade dele. Você que vai, em última análise, escolher se vai fazer a vontade dele ou não. Mas o que ele quer é obrigar, forçar você. Diferentemente da obsessão e diferentemente da tentação. A possessão apresenta dois períodos, o da crise e o da calma. A vítima possessa não está necessariamente em crise o tempo todo. Essa é uma forma que o demônio usa para não ser expulso. Uma pessoa que está possessa, ela não está o tempo todo apresentando crises, né, caindo no chão, se estribuchando, falando em línguas, pulando no teto, girando a cabeça, babando. Ela tem momentos de crise e momentos de calma. Isso é uma tática que o demônio usa para não ser expulso. Na presença de leigos, de pessoas que ele quer escandalizar, ele age de forma escandalosa. Na presença de um sacerdote, ele mantém a calma. Então, no ambiente familiar, a pessoa vira um demônio, literalmente. Quando chega o sacerdote, a pessoa está lá serena, calma, tranquila. É uma forma dele não ser expulso, é uma forma dele se esconder. Em seu livro Teologia da Perfeição Cristã, o padre Royo Marim relata o caso verídico de um sacerdote francês
que viveu no século XVII e expulsou demônios de várias feiras possessas de um determinado convento. Então tem esse caso, né, de um padre do século XVII, que ele pegou um caso de um convento onde praticamente todas as feiras estavam possessas. E o padre Rui Marim relata esse caso, é um caso verídico. Como resultado desse trabalho, o próprio sacerdote foi possuído e permaneceu nesse estado por 12 anos. Então, depois dele ter expulsado o demônio das freiras, o demônio tomou posse dele. Ele foi possuído. E, no caso dele, era uma pessoa que já tinha experiência, tinha conhecimento, sabia tudo ali como funcionava, um exorcismo e tal. Uma pessoa esclarecida sobre o assunto. Ele deu testemunho de que, durante todo esse período, todos esses 12 anos que ele ficou possuído, ele sentia como se tivesse duas almas. No momento, ele sentia sua própria alma, com uma paz interior enorme, aceitando a vontade de Deus, ou seja, aquele tempo de calma. Ele sentia perfeito, como se fosse uma pessoa que não estivesse passando por nada. Em outro momento, sentia a presença rebelde que blasfemava e que tinha controle sobre o seu corpo. Então ele, como ele era uma pessoa esclarecida, ele conseguia perceber essas nuances, essas variações, né? No terceiro momento, as duas almas agiam ao mesmo tempo. Quando lhe apresentava, por exemplo, quando lhe apresentava o Santíssimo Sacramento, ele saltava e caía ao chão, se contorcendo e sentindo terror e temor, mas a sua vontade era de se ajoelhar e adorar. Então ele sentia aquele conflito da alma dele e do demônio que estava possuindo ele. E ele sentia como se essas duas realidades entrassem em conflito, às vezes, e às vezes uma prevalecia sobre a outra. A vítima pode ser possuída por um demônio, mas também pode acontecer de ser possuída por mais de um, como relatado nas Sagradas Escrituras, onde Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena, ou no Evangelho de São Marcos. Lá em São Marcos, Marcos 5, versículos 8 e 9, vai dizer o seguinte: é que Jesus lhe dizia: Espírito imundo, sai deste homem. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu-lhe: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então, legião é o plural de demônios. Assim como miríades é o plural de anjos, legião é o plural de demônios, são muitos. Alguns sinais de possessão. Alguns já foram mencionados, como falar em línguas estranhas, saber de fatos ocultos e apresentar uma força física extraordinária. Porém, o padre Rui Marim diz que tudo isso também pode acontecer de forma natural. Então, esses sinais por si só não provam nada, porque naturalmente eles podem ser explicados. Então, a pessoa cética não vai acreditar num exorcismo, na possessão, apenas olhando esses sinais aqui. Eles vão falar: não, isso aí é explicável. Como dizia, por exemplo, o padre Quevedo, né? Ele explicava os sinais, não havia milagres, logo, possessão não existe. E realmente o demônio não pode fazer milagres. As coisas que ele apresenta aqui, que ele consegue usar, o quê? São coisas naturais. Por isso, a única forma de diagnosticar, provar que se trata de uma possessão é o próprio exorcismo. Os sinais apenas trazem a possibilidade de se tratar de um caso de possessão, mas não são provas científicas e irrefutáveis, porque o demônio não é capaz de produzir milagres. Ponha isso na sua cabeça. O demônio não faz milagres. Repita comigo. O demônio não faz milagres. Tudo o que ele faz é realidade que pode ser encontrada na natureza. A dúvida da natureza. Se considerarmos somente os sinais, haverá sempre uma margem para a dúvida da natureza dos fenômenos e o diagnóstico da pessoa. Então, se você se concentrar somente nos sinais, vai ter margem para dúvida se a pessoa está realmente possessa. Por isso a igreja não exige uma certeza absoluta. Do contrário, apenas exige precauções para não cair na
credulidade, para não banalizar esse sacramental. É extremamente necessário o dom da prudência para o responsável. Então, a igreja orienta que você não deve de primeira acreditar em tudo. A pessoa apresentou alguns sinais, já vai o padre lá e fala, nossa, está possuída, vamos chamar o exorcista. Calma. Em primeiro lugar, não seja crédulo nessa questão. Tenha fé, mas não seja crédulo. Não vá acreditando assim logo de cara. Ressaltando que apenas o exorcismo pode identificar de fato uma possessão, já que ele pode pôr fim às crises definitivamente. No caso de diagnóstico positivo, ou não no caso de diagnóstico negativo. Né? Então, o que vai, em última análise, dizer se a pessoa está possuída ou não? O próprio ato de exorcismo. Sem um exorcismo não tem como ter certeza se a pessoa está possuída. Não tem outra forma de você se certificar disso. Quais são as causas da possessão? Toda possessão só acontece por permissão divina. É outra coisa que a gente tem que ter em mente. O demônio só possui alguém com permissão divina. Da mesma forma que a obsessão também, ele só pode agir na obsessão com permissão divina. Na tentação, não. Na tentação, ele age com quem ele quiser. Agora, obsessão e possessão depende da permissão divina. Se Satanás e seus demônios tivessem condições de fazer tudo o que eles querem fazer, já teriam acabado com o ser humano. Porque lembrando que Satanás é homicida desde o princípio. Então, se ele tivesse condições de fazer tudo o que ele quer, ele não ia ficar brincando com o ser humano. Ele não ia ficar assustando o ser humano. Ele ia acabar com toda a criação de Deus. Porque ele nos odeia. Ele odeia Deus e nos odeia. Então, se ele pudesse fazer tudo o que ele queria, sem limites, se ele pudesse realizar milagres, né, ele faria um meteoro cair aqui e acabaria com tudo. Dizimaria. Existem basicamente duas causas. Existe um pedido da própria vítima, feito por uma pessoa santa, que pede a Deus essa aprovação, na intenção de passar pelo que chamamos de purificação passiva da alma, ou seja, purificação passiva, é aquele ato da pessoa, por conta própria, tentar purificar a sua alma. Né? Não esperar pela purificação do purgatório ou por outro tipo de purificação. Ela por si só purificar a própria alma. É uma coisa para santos. Né? Esses casos servem para serem admirados, mas nunca imitados. São casos de pessoas que receberam o dom de Deus, uma inspiração para isso. Então são pessoas que receberam de Deus uma inspiração para fazerem isso. Não é para qualquer um. Embora a intenção do demônio de possuir a pessoa não seja fazê-la pecar, a vítima pode acabar sim pecando por conta dessa ação e morrer em estado de pecado. Então, embora não seja a principal motivação do demônio fazer a pessoa pecar, a pessoa pode sim acabar pecando, por consequência, né, de uma possessão. Mas também podem se tratar de pedidos feitos diretamente ao demônio, seja num ato desafiador, certo de que não lhe acontecerá nada por conta de sua incredulidade, seja por crer em Satanás, fazendo com ele um pacto em troca de favores, fama, sucesso, vida longa, popularmente conhecido como vender a alma ao diabo, abrindo as portas para o demônio. Então, a primeira causa é essa: pedido. Pessoas que fazem pedidos. Sejam pessoas que receberam essa inspiração de Deus para fazer um pedido na intenção de purificar a sua alma. Sejam pessoas que admiram a própria figura de Satanás. Veem Satanás um ser poderoso e decide por livre e espontânea vontade fazer um pacto com Satanás. E ele pede para ser possuído, em troca de
favores nesse mundo, né? Então, isso é um caso, pessoas que pedem. Existem pessoas que vivem comumente sem apresentar nenhuma crise, mas que são possuídas pelo demônio. Esse tipo de pessoa perde a salvação eterna, pois entrega seu corpo e sua alma a Satanás. Esse é o segundo caso, que a gente falou agora há pouco, de pessoas que, por livre e espontânea vontade, pedem a possessão, né, em troca de favores. Então, são pessoas que muitas vezes são... Opa, tremeu a câmera aqui. Então, são pessoas que muitas vezes são bem-sucedidas financeiramente, são bem-sucedidas profissionalmente, são bem-sucedidas socialmente, politicamente, né? Você não vê elas se estribuchando por aí. Por quê? Porque Satanás não tem intenção nenhuma em evidenciar que ele está cuidando daquela pessoa. Então, com essas pessoas, ele age na surdina. Não tem interesse em se manifestar. Mas são pessoas que já estão possuídas. E que provavelmente, se não for por uma misericórdia divina, vão para o inferno. Vão para o inferno. Muitas pessoas, tem muitas pessoas que são possuídas porque pedem, mas Satanás não escandaliza ninguém porque ele quer ficar na surdina ali dentro dela. E o segundo caso que pode acontecer, um pecado da vítima. Nesses casos, se trata de um castigo divino e não uma permissão porque a pessoa pediu, mas sim um castigo. Padre Rui Marim lista os pecados que podem ser castigados. Então esses pecados que eu vou falar não são pecados que são castigados. Eles podem, mas também não podem. Então é uma possibilidade. São eles infidelidade, apostasia, blasfêmia, abuso do Santíssimo Sacramento, Santíssima Eucaristia, orgulho, excessos de luxúria, inveja, avareza, perseguição aos servos de Deus e impiedade dos filhos para com seus pais, violência na cólera, o desprezo a Deus, desprezo das coisas santas, imprecações e pactos pelos quais uma pessoa se entrega ao demônio. Então esses são alguns pecados que podem ser castigados com a possessão. Esse é um mistério divino, uma mistura de justiça e misericórdia. Ou seja, justiça porque você mereceu e Deus está te punindo. Misericórdia por quê? Porque dessa punição você pode sair santo, santificado. Você pode cair, mas você pode se santificar. Deus não vai mandar uma punição maior do que aquela que você consegue aguentar. Esse é um mistério divino, uma mistura de justiça e misericórdia, onde são usados como agentes os espíritos de anticristo. Aqui no que diz respeito à possessão demoníaca. Aí a necessidade de ser um pecador, pois sempre um católico peca e o evangelista diz que os anticristos saíram da igreja. Então, Deus pune o pecado com a possessão demoníaca. Para você ser um pecador, você tem que ser católico. Porque as outras pessoas que não são católicas, elas não pecam. Elas vão acertar as contas com Deus de outra forma. Não através da lei, não através da igreja. A igreja visível, diga-se de passagem. E sim, a igreja espiritual, sim. Mas as pessoas que não pertencem à igreja não vão acertar as contas com Deus, não vão ser julgadas, porque elas descumpriram normas, regras, leis da igreja. Elas vão ser julgadas de outra forma. Pecado é para aquela pessoa que é da igreja, que é católica. Por isso a exigência de ser católico, para quê? Para você, para um espírito de anticristo poder agir em você. E os evangelhos e o evangelista São João vai dizer que os espíritos de anticristo agiam na igreja.
Eram pessoas que saíam da igreja, motivadas pelo espírito de anticristo. Esse espírito de anticristo não age em pessoas que não é da igreja. 1 João capítulo 2, versículos 18 e 19 vai dizer o seguinte, abre aspas para João. Filhinhos, esta é a última hora. Vós ouvistes dizer que o anticristo vem. Eis que já há muitos anticristos, por isso conhecemos o que é a última hora. Então, João, o evangelista João, dizia que aquele momento que ele estava vivendo era a última hora. Era aquele momento. Ou seja, quando João se refere à hora, é o momento da revelação divina, plena. É o término, o fim da revelação divina. A última hora já era aquela hora, por quê? Porque naquela hora já estava acabando o período da revelação divina. Não que eu seja aquela pessoa adepta das eras, das 3 eras. Era do Pai, era do Filho, aí acabou a era do Filho, ia começar a era do Espírito Santo. Não. O que eu estou querendo dizer é que a revelação divina acabou com João. Depois de João, Deus não revelou mais nada, e não revela e não revelará mais nada. Qualquer revelação que acrescente ou que altere a revelação dada por Deus até o apóstolo João não é aceita pela igreja. Então, quando ele fala é a última hora, diz respeito a isso. A última hora, ao fim da revelação divina, certo? Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, ficariam certamente conosco. Mas isso se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos. Ou seja, eram dos nossos, eram da igreja, pertenciam à igreja. E eles saíram de nós. E por que Deus permite a ação de espíritos de anticristo? O próprio João fala, para que se conheça que nem todos são dos nossos. Para distinguir o joio do trigo dentro da igreja. Quem Satanás está usando dentro da igreja? É somente assim que você vai distinguir o joio do trigo. A igreja vai saber quem que ela deve botar para fora da igreja. Ainda na primeira carta de João, capítulo 4, versículo do 1 ao 6, ele vai continuar falando sobre os espíritos de anticristo. Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Se os espíritos são de Deus ou não. Ou seja, ele está falando de anjos. Para você ter discernimento se é um anjo de Deus ou se é um demônio. Não deis fé a qualquer espírito, não deis fé a qualquer anjo, mas examinai se os anjos são de Deus ou não, ou se são demônios. Então, quando ele fala de espíritos de anticristo, ele está falando o quê? De demônios. Nisto se reconhece o Espírito de Deus, Espírito com E maiúsculo. Todo espírito, aqui já é o espírito com E minúsculo. Então o Espírito de Deus é o quê? Nisso se reconhece o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E ele continua, todo espírito que não proclama Jesus, esse não é de Deus. Então aqui ele está falando de espíritos que proclamam. Ou seja, anjos que inspiram pessoas, demônios que inspiram pessoas. Demônios que inspiram pessoas a dizer que Jesus Cristo não se encarnou. Todo espírito que não proclama Jesus Cristo, esse não é de Deus. Aí ele continua, mas é o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido e já está agora no mundo. Aqui ele usa um anticristo com A maiúsculo, o anticristo, por quê? É como eu disse, da mesma forma que os anjos celestes têm uma hierarquia, têm funções, os anjos caídos, os demônios,
de Satanás, eles também têm uma hierarquia e eles também têm funções. Anticristo é uma hierarquia dos anjos caídos. Anticristo são espíritos, demônios, que têm uma função específica, que é tirar pessoas de dentro da igreja, inspirar pessoas de dentro da igreja. Anticristo é uma hierarquia dos demônios. Por isso, o anticristo, no artigo definido, singular, o anticristo. Não é uma figura, um personagem. É um tipo de demônio. É como se fosse os arcanjos, o arcanjo, o querubim, o arcanjo Miguel. Não quer dizer que existe somente um arcanjo. Então são os arcanjos. E anticristo é o quê? É uma categoria de demônio, com uma finalidade específica, de inspirar pessoas dentro da igreja. Vós, filhinhos, sois de Deus e os vencestes, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo. É por isso que falam segundo o mundo, e o mundo os ouve. Nós, porém, somos de Deus. Então, tem pessoas dentro da igreja que escutam o que o mundo fala, ouvem o que o mundo fala. E pessoas que estão dentro da igreja que não, que são de Deus. São inspiradas por anjos de Deus, são inspiradas pelo Espírito Santo. Quem conhece a Deus, ouve-nos. Quem não é de Deus, não nos ouve. É nisso que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Ou seja, é nisso que conhecemos os anjos celestes e os demônios. Espíritos de anticristo atuam em fiéis que estão na igreja. Espírito do mundo atua em quem está fora da igreja. Ambos são espíritos do erro, ou seja, demônios. Essa é uma parte da hierarquia dos anjos caídos. Então, espírito do anticristo inspira pessoas dentro da igreja, são demônios que inspiram pessoas dentro da igreja. Espíritos do mundo são demônios que inspiram pessoas que estão fora da igreja. Esse é o meu entendimento quanto aos espíritos de anticristo, que é falado por João e somente por João. Não é falado no Apocalipse, não é falado pelo apóstolo Paulo. É João somente que fala sobre os espíritos de anticristo. Exorcismo. A palavra exorcismo pode ser usada de forma ampla, né? Como a gente já viu, uma oração de exorcismo, né? Como que é feito por ocasião de um batismo ou de escrutínios. Mas aqui será usada no sentido estrito, então será aquele exorcismo solene, né? Uma oração que tem por finalidade interpelar o demônio para que seja expulso de uma pessoa possessa. Ao longo da história, a igreja passou por fases diferentes de disciplinas sobre a possessão e exorcismos. A disciplina atual da igreja não permite que um leigo realize o exorcismo. Catecismo número 1172, que a gente já tratou no vídeo anterior. Ninguém pode legitimamente exorcizar os possessos, a não ser com licença especial e expressa do ordinário local, ou seja, do bispo local, do ordinário local. Essa licença seja concedida pelo ordinário local a um presbítero dotado de piedade, ciência, prudência e integridade. Então, um exorcismo solene não pode ser feito por qualquer um, mesmo que seja padre. Essa é uma autorização restrita territorialmente. Um padre só tem permissão para realizar exorcismos na diocese definida pelo seu bispo. Para ele atuar em outra diocese é necessário outra autorização. Então, mesmo um padre que tem autorização para praticar exorcismo, ele só pode fazê-lo na diocese dele. Se tiver um caso em uma outra diocese onde ele não tem jurisdição, ele vai precisar de uma outra autorização. Ele não pode viajar para um outro lugar e fazer um exorcismo em outro lugar. Isso é restrito territorialmente, onde ele tem jurisdição e onde o bispo decidir que ele tem jurisdição. No caso de haver alguém possesso e não existir um exorcista
na diocese local, os fiéis têm apenas duas opções. Então, se por exemplo, tiver alguém que estão com suspeita de que está tendo uma possessão demoníaca, não tem nenhum padre, nem bispo, nem ninguém, nenhum exorcista na diocese da pessoa. Aí só tem duas opções. A primeira, fazer orações de intenções e penitências em favor da vítima, ou levá-la a outra diocese, onde haja um exorcista para atendê-la. Você não pode ligar, pagar um avião para o exorcista vir. Você vai ter que levar a pessoa. Não vamos entrar na questão se um exorcismo feito por alguém desautorizado, leigo ou membro do clero, tem ou não efetividade. Não vamos entrar nessa discussão, se tem poder para isso ou não. O fato é que não é algo lícito, segundo a disciplina atual da Igreja. Pronto, não é lícito, não pode. Ponto final. É necessário que o exorcista esteja em estado de graça, vivendo uma vida ascética, com a comunhão em dia e, sobretudo, possuir a virtude da humildade. Quem tem poder sobre Satanás e seus demônios é somente Deus. Então, um padre exorcista que chega lá, igual o Constantine, eu sou o cara, Constantine, sai demônio, comigo ninguém pode, eu sou exorcista, já não está habilitado para fazer o exorcismo. Antes de mais nada, tem que ter humildade e saber quem tem o poder é Deus. Esse poder é exercido na igreja pela cruz de Cristo e do auxílio do Espírito Santo, através do ministério de São Miguel Arcanjo e dos sacerdotes exorcistas. Aqui entra o personagem São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo é um dos que atuam junto ao exorcismo, ao exorcista, na hora do exorcismo. Ritual solene de exorcismo ou exorcismo maior. A igreja exorta que os sacerdotes não creiam com facilidade que haja uma possessão. É aquilo que eu falei, não agir com credulidade. Logo de cara já dizer, não, o cara está possesso. Calma. O manual de 1952 vai dizer o seguinte, é o atual manual usado por exorcismo, né, de 1952, que repete o ritual do século XVI. Vai dizer o seguinte no trecho dele: falar uma língua desconhecida ou compreender alguém que fale uma língua desconhecida, revelar coisas ocultas ou distantes, apresentar uma força acima de sua idade ou condição natural, podem ser sinais de possessão. São sinais, não são provas. Aqui a prudência para distinguir entre uma possessão e um problema psicológico ou um fenômeno parapsicológico. O padre Conrado Balducci ensina que quando ocorre simultaneamente um problema psicológico e um fenômeno parapsicológico, é um forte indicativo de um diagnóstico positivo de possessão. Para saber se deve ou não haver o exorcismo, é decisivo mais do que o sinal, o modo como ele se apresenta. Causa perplexidade em alguns fiéis o fato do sacerdote sempre procurar antes explicar os fenômenos de modo natural, mas isso é algo que se faz necessário. Longe de ser falta de fé, é sim uma atitude de prudência. Então, antes de você dizer, de um sacerdote dizer que a pessoa está possessa, ele vai fazer de tudo para tentar explicar aquilo naturalmente, de forma natural. Isso é normal, As pessoas às vezes veem isso como excesso de ceticismo, mas não, isso é a orientação da igreja. Vivemos em tempos de banalização da possessão, assim como de mensagens de Nossa Senhora, de milagres, profecias. Banalizaram isso tudo, né? Isso é fato. A providência divina pode se dar tanto de forma natural quanto de forma sobrenatural. Por isso a necessidade de saber dosar a credulidade e a incredulidade. Deus pode agir de forma natural, usando a natureza, os fenômenos naturais, e ele pode agir de forma sobrenatural. Então você tem que saber dosar credulidade e incredulidade. Não acreditar em tudo, mas também não ser cético. Cético ao extremo. Você tem que ser cético na medida certa. 2 rituais de exorcismos podem ser usados atualmente, o de 1952 em latim ou de 1999, disponível em português.
Alguns exorcistas criticam o ritual mais recente, dizendo que ele foi elaborado por pessoas que nunca participaram de um exorcismo, afirmando que nele consta coisas que não funcionam. Em seu curso sobre demonologia, Padre Paulo Ricardo compara trechos de ambos os rituais e evidencia que no mais recente há uma influência negativa do Concílio Vaticano II. As pessoas que estão na linha de frente, os exorcistas mais experientes, tal, eles afirmam que o ritual mais novo, que foi alterado, né, que é de 1999, tem coisas ali que não funcionam. Ele tem muita influência do Concílio Vaticano II. Então, coisas como, por exemplo, no antigo, o padre chegava e fazia o sinal da cruz sobre o possesso. No ritual mais recente, não acontece assim. O sacerdote entra, saúda todas as pessoas que estão ali presentes e faz o sinal da cruz para elas. Ou seja, é a iniciação de um culto ali. No ritual antigo, o padre lê o evangelho sobre o possesso, fazendo imprecações ao possesso. No ritual novo, o padre lê o evangelho para as pessoas presentes. É como se fosse um culto. Então, os exorcistas dizem que coisas desse tipo, na prática, não funcionam. E que eles dizem que isso foi elaborado por pessoas que não têm conhecimento de causa. Outra observação feita pelos exorcistas mais atuantes é a de que o exorcismo feito em latim tem uma eficácia maior do que o feito em português. Por ser uma língua sagrada, o demônio tem especial ódio por ela e pelo fato de o processo não a compreender. O exorcismo feito em latim tem um duplo benefício. Primeiro, porque o demônio tem ódio por essa língua, é uma língua sagrada. Você vê pessoas chamando a gente de romanista, é latim. As pessoas têm ódio pelo latim, pela cultura romana. O demônio também. As pessoas que têm ódio são inspiradas pelo demônio no final das contas. E outro benefício é que a pessoa que é possessa, a vítima, ela não sabe, não conhece, em muitos casos não conhece o latim. Então ela não sabe o que o padre está falando. De forma que se ela reage a algumas coisas que o padre fala, não sabe, teoricamente não conhecendo o latim, é um sinal de que está, sim, possessa pelo demônio, porque o demônio conhece. Então, se ela não reagir ao que o padre fala, é um sinal de que, não se trata de uma possessão, né? Porque o demônio, sim, o demônio sabe latim, o demônio não é ignorante, como os padres de hoje em dia, né? Antigamente todo padre sabia latim, hoje não vou nem falar nada. O ritual antigo se inicia com uma ladainha, depois salmos imprecatórios, o evangelho, que é lido sobre o possesso, né? Não é lido para a assembleia, é lido sobre o possesso. Em seguida, o sinal da cruz e a imposição da estola sobre a pessoa. Na sequência, tem início ao exorcismo propriamente dito, com imprecações diretas ao demônio. Por exemplo, o padre fala: eu te expulso, espírito imundíssimo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Além de constar várias orações, porque pressupõe-se que o exorcismo pode não ter resultado definitivo e imediato. Além de orientar o ritual, que deve acontecer na hora, o ritual do exorcismo também traz outras orações, várias orações, porque às vezes pode ser necessário mais de uma sessão de exorcismo. Então, às vezes é necessário mais de 1, 2, 3, 4 sessões para apresentar um resultado. Padre Conrado Balducci, na parte 6ª de seu livro, nos ensina sobre as terapias preventivas contra a possessão. Aqui a gente já fala sobre a prevenção. Práticas diárias podem nos proteger de uma eventual ação de possessão demoníaca. Confissões sacramentais diárias, a comunhão, sinal da cruz, invocação do nome de Jesus, uso de objetos bentos,
conhecidos como sacramentais. Água benta, sal bento, imagens consagradas, relíquias de santos, entre outros. Intercessão de São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, através de sua devoção. Então, um forte aliado contra as possessões é São Miguel Arcanjo, novamente citando São Miguel Arcanjo. O Papa Leão XIII, ao término de uma missa, teve a visão de demônios nos céus de Roma e com isso compôs a sua oração, usada até hoje em rituais de exorcismos. Certa vez, o Papa Leão XIII, assim que ele acabou de celebrar uma missa, ele saiu da igreja e teve uma visão. Ele viu no céu de Roma a visão de demônios, uma legião de demônios sobrevoando Roma. E, sob inspiração divina, ele escreveu uma oração, conhecida como Oração de São Miguel Arcanjo. Leão XIII ordenou que fosse rezada ao final de toda a missa, mas essa ordenança do Papa foi retirada com a reforma litúrgica do Papa Paulo VI. E é muito aconselhável que seja orada privadamente por todas as pessoas, inclusive os leigos. Então, para encerrar esse vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa série sobre demonologia. Logo mais eu farei uma live com o Carlos André do canal Universo Católico. É uma pessoa que entende muito de angiologia, escreveu um livro sobre isso. Eu gostaria de acabar esse vídeo aqui da mesma forma que eu comecei o primeiro. Em primeiro lugar, indicando o canal do nosso queridíssimo Padre Paulo Ricardo. Acessem o canal do Padre Paulo Ricardo. Se possível, se inscrevam nos cursos dele. Ajudem financeiramente o canal do Padre Paulo Ricardo. O Padre Paulo Ricardo é uma bênção para a igreja aqui no Brasil. É um oásis no meio de um deserto. É uma pessoa que, se Deus quiser, ele vai ter uma vida muito longa ainda. É um cruzado católico nos tempos atuais. Então se inscreva no curso do Padre Paulo Ricardo. Esse material foi tirado do curso Demonologia dele. Como eu disse, quem já assistiu o curso do Padre Paulo Ricardo de Demonologia e assistiu essa série de vídeos, muito provavelmente teve um déjà vu. Muita coisa que eu falei daqui eu tirei do curso, que é infinitamente melhor do que isso que eu mostrei aqui, o curso no site do Padre Paulo Ricardo. E outra coisa também que eu queria fazer, da mesma forma que eu fiz no primeiro vídeo, encerrar com uma oração. É um tema pesado. A gente percebe que o demônio ele age no intuito de fazer a gente adiar, às vezes pensar em parar. Principalmente quando eu fiz essa série de vídeos aqui, a gente vê que ele, a todo momento, quando a gente vai tentar fazer um vídeo, ele age de alguma forma. Ou é o vizinho aqui que liga a música bem no horário e fica com a música alta, ou é a gente que fica meio deprimido, meio sem motivação, né? Ou é como eu estou agora, né? Esse ataque de rinite alérgica aqui, eu estou falando meio com essa voz nasalada porque eu estou com rinite. Toda hora tem que ficar dando pause no vídeo aqui para espirrar, para suar o nariz, meu olho está vermelho. É o capiroto. Então, eu gostaria de encerrar com uma oração. Que é essa oração que Leão XIII fez. Né? Que é uma oração de exorcismo. Assim como eu gosto de fazer a oração de São Bento, para expulsar Satanás, quando eu percebo a presença dele, essa oração também é muito boa. Então, essa é a oração de São Miguel Arcanjo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente, e pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo
para perder as almas. Amém. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Santa Virgem Maria, rogai por nós. São José Operário, intercedei por nós. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Paz e bem. Amém.